Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jargão lá já, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade à teoria científica. Hoje nós vamos falar a ciência da administração. Então, Taylor acreditava que as organizações e a administração deveriam ser tratadas de forma científica. Ou seja, tudo tem que ser o quê? Passado pela análise, foi aqueles três que ele falou lá na aula passada, né? Tudo deveria ser analisado, estudado, experimentado, então deveria ser tratado de forma científica, não assim no eu acho, certo? Então, até então havia muita improvisação nas organizações. Como eu disse na última aula, cada funcionário fazia da maneira que achava melhor a tal tarefa, né? Então, isso acarretava sérios problemas para as empresas, além de muito que prejuízo aos empresários. Prejuízo e às vezes falia, porque havia muito que desperdício de tempo, de movimento e também de falta de técnica, né? De padronização nas técnicas para tal produto. Então, cada produto poderia sair de uma forma diferente. E não era a ideia. Apesar que o pensamento ainda não era qualidade, tá? Então, aqui uma imagem de uma produção têxtil, né? Vocês já estão vendo aqui que já existem as máquinas, né? Ah, já existem as máquinas, com certeza aqui já está aplicando um método científico, né? E uma padronização, já está passando ferro, então poderia ser uma fábrica de roupa, né? Então, para ele, as ações deveriam ser o quê? Primeiramente, a gente já aprendeu isso no processo administrativo, planejadas, né? E o empirismo deveria dar lugar ao quê? Ao cientificismo, ou seja, a ciência, né? O eu acho deveria dar o empirismo, no caso, é a experiência de cada um individual, deveria dar lugar ao que é uma padronização com métodos científicos. Então, todos os movimentos Grande Chapolin são friamente calculados, tá? Quais os aspectos dos estudos de Taylor têm ligação com essa perspectiva científica? Vamos ver? Primeiro, a análise dos tempos e movimentos, que a gente já falou, e a gente vai falar mais, sempre, ou seja, se é um método científico, primeiro eu tenho que analisar aquele movimento, aquela tarefa, aquele operário realizando aquela tarefa, para depois eu estudar quais seriam os melhores movimentos para ele fazer em menos tempo tal tarefa e com menos movimento. O menos movimento seria também para diminuir a fadiga do funcionário, tá? E em menos tempo também para gerar mais produtividade. Então, o estabelecimento de padrões precisos na execução, ou seja, é aquela que cada tarefa deveria ser feita daquela maneira e não de uma outra maneira que cada um achasse melhor. Não, só poderia ser feito daquela X maneira, tá? Treinamento de operário. Isso na época, hoje existe, claro, né? Mas naquela época não, havia muito improvisação. Então, era pela experiência, né, que o funcionário tinha. Eu sei fazer isso. Não fazia, ia lá e fazia do jeito que ele bem achava melhor, ou ele bem sabia fazer daquela certa maneira. Especialização do pessoal, inclusive do pessoal que ele fala aqui, da parte dos operários, né, da produção, do chão de fábrica, e inclusive da direção, porque para que a direção tenha conhecimento, como a gente falou dos problemas, de um dos problemas era a falta de conhecimento da direção, né, sobre todo a operação, a produção, né, até mesmo a execução do produtos, e a criação do planejamento ao processo administrativo. Vê que aqui um planejamento que ele fala aqui, lembrando que é no chão da fábrica, então um planejamento de quanto eu devo produzir, quanto cada funcionário vai produzir, lembra do tempo padrão, operário padrão? Então, quanto tempo cada operário deve ter com aquele determinado produto, naquela determinada tarefa,
da fabricação do produto, né? E isso aí o cronômetro ajudou bastante, certo? Para entendermos a administração como ciência, podemos relacionar os seguintes aspectos. Ciência em lugar do empirismo, que é aquilo que eu já falei, né? Que é o estudar, analisar e aplicar, né? Métodos melhores, tempos e movimentos, ao invés da experiência que o funcionário tinha e fazer cada um fazer da sua forma melhor. Harmonia em lugar de discórdia, como eu também falei na primeira aula, que havia muito o que? Discórdia e falta de valorização com relação ao chefe, né? Aqui, chefe funcionário, havia muita discórdia, certo? Então, cooperação e não individualismo, ou seja, como eu vou diminuir, subdividir as tarefas, então, se um colega que passou anterior a mim fizer o trabalho dele mal feito, vai dar continuação. Então, qual era a ideia? Além de chamar a atenção do colega, né, para ele ter mais atenção, eu também deveria observar a tarefa dele anterior e fazer a minha tarefa, né? E não o individualismo. Então, deveria ter cooperação. E não só também nessa parte de chão de fábrica, mas também aonde do pessoal da alta administração. Rendimento máximo ao invés de produção resumida, ou seja, se eu melhorar meu tempo e meu movimento, eu vou produzir mais. E desenvolvimento de cada homem, que é justamente o que? O treinamento, que a gente também já falou. Então, vamos estudar agora a ORT, que é a Organização Racional do Trabalho. Como o Taylor já falou, ele falava que os trabalhos, as tarefas deveriam ser o quê? De forma racional, não de forma improvisada, tá? Então, Taylor verificou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas com o quê? Por meio de observação de quê? Dos companheiros vizinhos, ou seja, não havia treinamento, foi isso que ele observou. Ou seja, cada funcionário achava que deveria fazer daquele método e cada um fazia do seu método. E quando entrava um novo na fábrica, era observando aquele outro fazer, e se ele achasse que deveria fazer de uma outra maneira, ele iria lá e fazia, entendeu? Então, notou que isso levava ao quê? A diferentes métodos para fazer a mesma tarefa e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas, ou seja, diferentes em cada operação. Então, na mesma operação, às vezes, utilizava ferramentas diferentes. Ah, não, eu gosto mais desse usar essa ferramenta para fazer isso aqui. O outro eu gosto mais desse. Então, havia o quê? Diferentes métodos e, com certeza, não havia nem padronização do produto. Então, como sempre há um método mais rápido, eu sempre lembro disso quando eu vou fazer alguma coisa, tá? Chama-se praticidade, no meu caso, né? Eu gosto muito de coisas práticas, né? Então, como há sempre um método mais rápido, e há um método mais rápido, e um instrumento mais adequado que os demais, esses métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e o quê? E aperfeiçoados por método de o quê? Por meio de uma análise científica e um acurado estudo de quê? Dos tempos, movimentos, em vez de ficar a critério de pessoal, né, de cada pessoal, de cada operário. Então, é justamente isso, aquilo que ele bate na tecla, o tempo e o movimento. Existe sempre uma maneira melhor de se fazer tal tarefa e mais rápida de se fazer tarefa. Vocês vão tentar, quem não trabalha em fábrica, vocês vão fazer esse teste em casa. Estude a melhor maneira de limpar uma casa, de limpar um banheiro, ou de arrumar um livro. Por exemplo, aqui os meus livros eu arrumo de acordo, é um método mais prático, mais rápido. Eu vou encontrar de uma maneira mais rápida o livro que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Por exemplo, peraí que eu prendi um fio aqui. Ó, aqui ficam meus livros de história. Acho que dá para ver, né, gente? Deixa eu colocar aqui para ver se eu vejo. Estou mostrando de forma correta. Enxergar o vídeo. Aqui. Aí. Aqui eu arrumo meus livros de histórias somente do período
é da parte imperial. Tem só esse aqui que não tem, mas tem imperial também. Certo? Período imperial e colonial do Brasil. Lá em cima, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, nessa parte aqui, já está mais, esses aqui é do período já República. Aqui são os meus livros de meus estudos bíblicos, né? De teologia, de ensino de Bíblia. Ali em cima também são meus livros de Bíblia. Lá em cima são mais livros de história, mas ali são mais também de história, ou seja, aqui é mais história, aí ali em cima, aqui nessa parte de cá tem livro história, onde mais tem livro de história. Aqui são diversos, certo? Tem gramática, tem física, tem geografia. Nesses pequenininhos aqui que vocês estão vendo, ó, ali são livros em área de cultura, aqui em área de arquitetura, aqui em área de viagens, né? Aqui são os meus módulos. Ali aquela parte ali é só administração, né? Esses daqui é administração, certo? Aqui tem mais livros de literatura, mas é livros de literatura na área voltada para administração, mas também outros livros na área de educação. Então, isso seria um método mais fácil? Sim, isso chama-se organização. Então, é um método mais fácil de que eu encontre o livro que eu quiser. Certo? E também há outras organizações no meio desses livros, aqueles que eu já li e aqueles que estão na ordem que falta eu ler. Ainda arrumo desse jeito. Naquele do período. Eu gosto sempre de arrumar assim, na ordem cronológica também, né? Não é toque, é organização. Tá? Porque fica mais fácil para eu encontrar o tipo de livro que eu quiser. Por exemplo, pensar aqui, eu quero pegar um livro de teoria, né, de fundamentos. Eu sei onde encontrar, tá ali meus livros de fundamentos, tá ali naquele canto ali. Como eu mostrei ali meus livros de administração, tá separado os livros que são livros de pesquisa, livros de estudo técnico, e na parte inferior são aqueles livros de literatura da área técnica, mas aqueles livros mais assim, não com a linguagem tão técnica, né? Mas da área de administração. Como o Monge Executivo, por exemplo, né? Que eu já falei para vocês, acho que sim, e é de fundamental importância todo e qualquer administrador ler esse livro de Fundamentos da Administração, tá? Pelo menos para todas as matérias. Mas eu já pus lá no Classroom várias dicas e eu posso depois dar mais dicas ainda, certo? Não é merchandising, mas eu vou falar. Nas Americanas sempre tem promoção. Na hora que eu for lá nas Americanas, uma hora eu vou ver os livros que tem lá e vou filmar, vou botar no grupo para vocês verem, tá? Então, como há sempre um método mais rápido, aqui eu já expliquei, não foi? Então, essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos recebeu o nome de organização racional do trabalho. E a gente pode aplicar essa ORT em qualquer tipo de trabalho. Como eu disse, até em casa a gente pode aplicar o método científico de Taylor em casa, né? Eu gosto muito dessa teoria, gente. Não vou dizer não, tá? Então, a RT, ela fundamenta em alguns aspectos. A análise do trabalho, ou seja, qual trabalho que será executado, e o estudo do tempo e movimento, ou seja, de que maneira eu posso fazer melhor meu movimento, gastar menos movimento e menos tempo, tá? O estudo da fadiga humana, ou seja, quanto mais tempo e mais movimento eu realizar tal tarefa, eu vou ficar o quê? Mais cansado. Com isso, o que vai acontecer? Vou produzir mais. E é isso que acontece. Se eu tenho um funcionário muito fadigado, muito cansado, muito estressado com o trabalho, ele vai com certeza produzir menos. Terceiro, é a divisão de trabalho e especialização do trabalho do operário. Aqui eu vou explicar um para um nesse instante. Então, desenho de cargos e tarefas, né? Incentivos salariais e prêmios de produção,
O conceito de homo econômicos, lembre disso, porque de acordo com a variação, quando a gente for mudando de teorias, a gente vai também trabalhar a mudança do conceito do homo, tá? Condições ambientais de trabalho, como iluminação, como conforto, etc. Padronização de métodos e máquinas e supervisão funcional. Vamos lá. Eu não coloquei, então vou ter que explicar. Então, vou voltar. Eu pensei que eu tinha colocado um. Divisão de trabalho e especialização, a gente já comentou, né? Que todo o trabalho ser dividido, subdividido a tarefa, né? E especializar cada operário naquela tarefa. O desenho de cargos e tarefas é o quê? A gente pode trabalhar aqui com o famoso e conhecido, para alguns, né? Organograma. Alunos de Fundamentos na Administração, isso é um organograma, não feito por sinal, mas é um organograma. Tá? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui embaixo. Certo? Então, eu desenhando os cargos e cada cargo, vamos dizer que aqui dentro aqui são departamentos, cada quadradinho desse é um departamento, e dentro de cada departamento tem vários funcionários, e então tem vários cargos, então cada cargo com sua tarefa. Hoje em dia, por exemplo, se você for fazer um concurso público, no próprio edital tem dizendo, vai falar dos cargos que estão disponíveis tal, para tal concurso, e geralmente no anexo tem dizendo quais as tarefas tal cargo irá executar. Então, você vai escolher de acordo com a sua aptidão qual cargo que você vai trabalhar, certo? Então, é justamente isso. Então, cada funcionário trabalhar no seu cargo e executar a sua tarefa de quê? De forma especializada. Então, incentivo salarial e prêmio de produção, como aquilo no exemplo que eu falei, né? Quanto mais aquele funcionário produzir, mais ele deve ser incentivado de forma financeiramente, no estudo de Taylor de forma financeiramente. Então, não critique, porque hoje em dia já tem outras teorias que mudou esse pensamento, mas para Taylor o incentivo era financeiro, tá? Então, e prêmios quanto mais produzir, para que não houvesse o quê? Desânimo daqueles que produzissem mais. Então, o conceito de homo econômicos, que é justamente que a gente coloquei um lugar aqui, que é o conceito de que o homem ele só se sente valorizado se ele ganhar mais. É justamente o que eu acabei de falar, né? Então, é o homem que visa a parte financeira, né? Era assim que era visto, que o homem só trabalha mais por dinheiro. Condições ambientais de trabalho, né? Então, que houvesse um trabalho, que houvesse uma ventilação, que houvesse ergonomia, essa parte do conforto que a gente chama de ergonomia, né? Que tivesse uma iluminação adequada e etc. Se ele está falando isso, é porque não havia naquela época, tá? Padronização de métodos e de máquinas. Métodos a gente já falou bastante. E das máquinas, ou seja, cada máquina para cada tipo de operação. E com isso, foi o que aconteceu. Incentivou com que a tecnologia cada dia produzisse, inventasse e criasse mais máquinas, né? E a supervisão funcional, que é aquele supervisor, né, em cada setor. Então, vamos lá. O instrumento básico para se racionalizar o trabalho dos operários era o estudo dos tempos e movimentos, tá? E o termo em inglês. Então, o trabalho executado melhor e mais economicamente por meio de quê? Da análise do trabalho. Isso é a divisão e a subdivisão de todos os movimentos necessários à execução da operação de tarefas. Vocês estão vendo que eu estou repetindo isso sempre, porque é a principal mentalidade que vocês têm que ter com relação à teoria científica. Teoria científica é tempo e movimento, produzir mais em menos tempo, tá? Observando metodologicamente a execução de cada operação dos cargos de operários, ele viu a possibilidade de quê? De decompor cada tarefa em uma série de quê? Ordenada de movimentos
simples, que é aquilo, estão vendo aí que ele tá já a gente está entrando mais no assunto, então ele decompôs em movimentos simples cada tarefa, ou seja, aquela tarefa que seria grande, que passaria muito tempo na mão só de um funcionário, ele foi decomposto para várias. Tanto quando você vai na fábrica hoje, um bota o cadastro, um corta, um cola, um costura, um pinta, um faz a embalagem, o outro. Cada um faz uma parte, né? Então, os movimentos inúteis eram eliminados, enquanto os movimentos úteis eram simplificados. Então, isso tudo em cima de quê? De uma análise. Racionalizando ou fundindo com outros movimentos para proporcionar o quê? Uma economia de tempo e de esforço do operário, que é o tempo e movimento. A essa análise do trabalho seguia-se os estudos do quê? Do tempo e movimento, ou seja, a determinação de um tempo médio, que é aquele tempo padrão, que um operário comum levaria para a execução de tal tarefa por meio de utilização de quê? Do cronômetro, que eu já adiantei lá atrás para vocês, né? Então, esse tempo médio era adicionados os tempos o quê? Os elementares e mortos. O que é tempos elementares e mortos? Que são a espera, ou seja, a espera da matéria-prima, a espera do funcionário anterior a você terminar o seu produto, o tempo de saída do operário da linha de produção, para quê? Para ir ao banheiro, para ir beber água, certo? Então, para resultar no chamado quê? Tempo padrão. Então, não é só contado o tempo que fica na mão, mas também tem que ser acrescentado os tempos mortos, os tempos alimentares, porque ninguém vai passar uma manhã inteira, e não façam isso, sem ir ao banheiro e sem beber água, tá? Tem certos tipos de trabalho que a água pode ficar ao lado e beber, né? A hora que quiser. Porém, há certos tipos de trabalho que não pode ter água próxima, então você tem que se retirar e ir lá beber água. Então, por favor, façam isso, tá? Façam isso de maneira racional. Com isso, padronizava-se o que é um método de trabalho e o tempo destinado para cada execução, ou seja, cada tarefa tinha X tempo para ser executada. Método é a maneira de se fazer algo para obter um determinado resultado. O estudo do tempo em movimento permite a racionalização de um método de trabalho do operário e a fixação de quê? De tempo padrão para o quê? A execução das tarefas. Então, traz também outras vantagens. E a eliminação do desperdício do esforço humano de movimentos inúteis, né? Com isso cansando menos. Racionalização e seleção e adaptação dos operários às tarefas, ou seja, no treinamento. E isso facilidade no treinamento dos operários, porque se eu já tenho um padrão de execução de tarefa, então vai ser muito mais fácil eu explicar do que, né? Então, dos operários e a melhoria e eficiência do rendimento da produção, ou seja, vai produzir mais, porque eu já vou ter um método para treinar aquele funcionário, porque já existe um método de se realizar tal tarefa. Distribuição uniforme do trabalho, para que não haja o quê? Períodos de falta ou de excesso de trabalho. Então, eu vou dividir uniformemente o tempo de cada tarefa, para que nenhum dos operários fique ou com falta ou uns trabalhem menos e uns trabalhem mais, mas que todos trabalhem a mesma quantidade. E definição de métodos e estabelecimento de normas, tá? Para execução do trabalho, ou seja, para execução de cada tarefa. O estudo da fadiga humana, como eu falei, vocês vão lembrar de quem? De Jaiminho, né? Lembram de Jaiminho? Procure em Chaves, procure sua carta aí para evitar fadiga. Funcionário fadigado. O estudo dos movimentos humanos tem uma finalidade, que é o quê? Evitar movimentos inúteis na execução da tarefa. Eu já falei isso, né? Que diminuir os movimentos inúteis, eu vou ganhar tempo e trabalhar com menos movimentos. Execução econômica dos movimentos úteis, certo? Do ponto de vista fisiológico, ou seja, do ponto de vista do cansaço do corpo mesmo, né? Como de Jaiminho, não quer, tem que evitar a fadiga, então procure você, né? Seriação
que é a aprovada dos movimentos, que é o princípio de economia dos movimentos, ou seja, ter os movimentos e as tarefas calculadas, sim, calculadas, para se economizar o movimento. Esse estudo de movimentos baseia-se na anatomia, ou seja, no estudo do corpo humano e na fisiologia humana, né? E o colaborador para esse tipo de estudo foi o Gilbert, né, que efetuou os estudos estatísticos e não fisiológicos, porque ele era engenheiro, sobre o efeito da fadiga na produtividade do operário. Então, se eu tenho um operário fadigado, cansado, eu vou ter menos produção. Mas a ideia da teoria científica é o quê? Produzir mais, né? Então, verificou que a fadiga predispõe para o trabalhador o quê? Diminuição da produtividade e também da qualidade, né, do trabalho, ou seja, se eu tenho um funcionário fadigado, ele vai diminuir a produtividade e também vai diminuir a qualidade. Eu vou ter perda de tempo, ele vai fazer, se ele continuar fazendo, ele vai fazer mais devagar o trabalho, ele está fadigado. Aumento de rotatividade pessoal, certo? Porque demissão, doenças, como aqui está falando, doenças e acidentes com o funcionário fadigado, né? Mais atestados, então vai ter maior rotatividade pessoal, ou seja, saída, assim, demissão. Demissão e admissão, né? Diminuição da capacidade de esforço, em suma, a fadiga é um redutor de quê? De eficiência, tá? Então, isso é bom para a teoria científica que quer produzir mais? Né? Aqui uma doenças do trabalho, que vocês têm uma matéria exclusiva para estudar as doenças do trabalho. Homo econômico, eu sabia que eu tinha colocado ele aqui, que é o que? O Homo econômicos, que em todas as teorias estudaremos, como eu já falei, a concepção do homem, a visão do homem. Então, nessa teoria, o homem é visto como Homo econômicos, que retrata o que? As características, sobretudo, da forma como ele era visto pela administração. Então, a administração da científica, ele via o homem como homo econômicos, que é o quê? Que as pessoas são influenciadas apenas por recompensas salariais e materiais, tá? A gente vai ver no decorrer das teorias essa concepção de homo muda algumas vezes, certo? Os operários não trabalham porque gostam, é o pensamento do Homo econômicos, mas para satisfazer as suas necessidades. E hoje a gente vê que muita gente trabalha porque gosta. Eu mesmo amo o meu trabalho. Tá? Então, lembre-se disso, que na administração científica, ou seja, no início da administração dos tempos modernos, que é hoje, o homem era visto pela administração, pelas empresas, pelas indústrias, como homo econômico, ou seja, aquele que são influenciadas, são motivadas apenas por recompensas salariais. Uma diquinha, isso sempre cai na prova, tá? Então, segundo o autor, um econômico se caracteriza da seguinte forma, que é o ser humano considerado previsível e controlável, egoísta, utilitarista em seus propósitos, ou seja, só trabalha para ganhar o dinheiro, para realizar propósito pessoal dele sem ter o pensamento na empresa. Esse pensamento hoje em dia é totalmente inadequado, tá? Não deve ocorrer. Apesar que em algumas empresas ocorre. O ser humano é visto como otimizando as ações após pesar todas as alternativas possíveis, racionalidade absoluta e incentivos monetários. Então, era esta visão que a administração tinha de quem? Do operário, do funcionário, tá? Condições de trabalho. Os estudos do Taylor concluem também que os métodos e incentivos salariais são importantes, mas não o único caminho para se alcançar a eficiência. Verificou também um conjunto de condições. Vamos ver essas condições para ganhar maior produtividade. Então, aqui é do filme Tempos e Movimentos. E sociologia, né, gosta de passar, porque é um filme que é uma crítica sobre
é o Taylorismo, né? Sobre a administração científica. Instrumentos e ferramentas de trabalho adequados para aumentar a produtividade, disposição das máquinas e equipamentos em conformidade, aí a gente já tem um estudo do layout da fábrica, né, onde deve ficar cada máquina, o ambiente físico adequado, ou seja, com ventilação, com iluminação, com diminuição de ruídos, por isso que hoje em dia nas fábricas usa, né, protetor auricular, né? Dentro dos estudos da ORT, certo? Além de estabelecer a necessidade de divisão de trabalho, de padronização de métodos e de processos, e de ter operários especializados para cada função, ele enfatizou a importância também de que da padronização das máquinas, da padronização dos equipamentos, da padronização dos instrumentos e ferramentas. A gente já falou isso também. Para que houvesse o quê? Diminuição da variação dos produtos fabricados, ou seja, para que os produtos saíssem padronizados. A gente vai ver bastante isso em Ford. Então, dessa forma, também seriam eliminados o quê? Desperdícios. Certo? Imagine se hoje em dia as indústrias não produzissem uniformemente os seus produtos, né? Cada um iria receber a caneta Bic de uma maneira diferente. Isso a gente vai ver mais para frente, vocês vão ter uma matéria exclusiva sobre gestão de qualidade. Supervisão funcional. Para tê-lo não bastava apenas especializar o operário, se não houvesse também o que? Supervisores especializados. O que adianta eu especializar meu operário e não especializar o meu supervisor? Como é que meu supervisor vai dizer se aquela tarefa está bem feita ou não, se ele não sabe sobre a tarefa? Complicado, né? Então, com autoridade para comandar os operários, se era comandar da maneira de mandar, tá? Não haveria boa produtividade. Segundo o Chavinato, a supervisão funcional nada mais é do que a existência de diversos supervisores, cada qual que especializado em determinada área e que tem autoridade funcional, ou seja, relativa somente a sua especialidade sobre os membros subordinados. Então, todos os supervisores, cada tarefa, cada área, né, deveria ter o seu supervisor especializado naquela área, tá? E com autoridade somente na sua especialidade. Por exemplo, se eu tenho um engenheiro mecânico, ele seria um supervisor, sim, ele poderia ser um supervisor, porém, somente na sua especialidade. O engenheiro mecânico na área de quê? Do motor do carro, só naquela parte. Então, ele seria supervisor na área do motor. E assim vai, tá? Princípios da administração científica. Vamos ver aqui quais são os princípios. Toda teoria tem os seus princípios. Então, vamos ver quais são os princípios de Taylor. Muitos aqui a gente já falou, tá? Vamos lá. Primeiro princípio, planejamento, né? O empirismo deveria dar lugar à aplicação de métodos científicos, ou seja, com isso eu deveria trabalhar o planejamento. Princípio do preparo, os trabalhadores deveriam ser selecionados com base em quê? Em sua aptidão, que a gente falou, não é? E adequada atividade através de uma preparação e treinamento. O princípio de controle, vocês já estão enxergando aqui o processo administrativo, né? Então, o trabalho deveria ser analisado, verificando-se o cumprimento das tarefas, de acordo com o quê? Com as normas e os planos que já tinham sido previstos, tá? E o princípio da execução, que são as atribuições das atividades deveriam ser distribuídas de forma a proporcionar que o trabalho fosse executado de maneira o quê? De forma disciplinada. Ou seja, os supervisores estariam também, principalmente nessa parte de controle e na parte de verificação da execução. Os principais colaboradores da administração científica foram Emerson, o Ford, né, o Gantt, o Gilbert e a esposa do Gilbert. Certo? Vamos ver um pouquinho da colaboração de Emerson. O Emerson foi um engenheiro que simplificou os métodos de trabalho. Ele desenvolveu os primeiros trabalhos sobre seleção e treinamento de empregados. Os princípios de
Emerson, são traçar um plano bem definido, de acordo com o objetivo, né, da empresa, da produção. Aqui, no caso, era a teoria científica sempre em cima da produção. Estabelecer um predomínio de bom senso, ou seja, eu não vou fazer um plano de produção, de produzir uma meta que não vai ser real. Então, ter bom senso na hora de fazer o planejamento, né? E oferecer orientação e supervisão componentes, ou seja, oferecer orientação e supervisão em cada área, tá? Manter a disciplina, fundamental, impor honestidade nos acordos, como eu falei, produzir mais em menos tempo. De início, os empresários amaram essa ideia, né? Eles vão produzir mais e vão em menos tempo, então vão produzir mais, né? Em menos tempo. E isso vai acontecer o quê? Uma maior produtividade. Mas eles não gostaram da parte de que deveria remunerar o funcionário que produzisse mais e de forma individual. Aí, então, é justamente isso aqui que Emerson fala, que é impor honestidade no acordo, justiça social dentro do trabalho. Manter registros precisos, imediatos e adequados, que é justamente aqueles quadros que ficam no final da produção, contando, né, colocando a meta, colocando o tempo, colocando o tempo que deve produzir cada tarefa, ou cada esteira. No caso, que aqui ainda a gente não fala de esteira. Também registrar quanto foi feito, o tempo que foi feito, quem fez a mais, quem fez a menos, porque eu precisava o quê? Pagar em cima da produção. Oferecer o quê? Uma remuneração proporcional ao trabalho, ou seja, produziu mais, ganhar mais. Fixar normas padronizadas para condições de trabalho, fixar normas padronizadas para o trabalho em si. Fixar também, aqui eu estou repetindo, estabelecer instruções precisas, certo? Ou seja, treinar de acordo com o que foi estabelecido e instruir, né, de uma maneira precisa, e oferecer incentivos ao maior rendimento e eficiência, que é justamente o pagamento por produção. Ford, vamos lá para Ford. Certamente é o mais conhecido quando a gente fala de administração de científico, o povo pensa mais em Ford do que em Taylor, certo? Ford iniciou sua vida como mecânico, então ele iniciou sua vida no chão da fábrica. Projetou um novo modelo de carro em 1899 e fundou a sua primeira fábrica de automóveis. Qual era a ideia de Ford, né? O pensamento dele. Ele aplicou todo o método científico, tá, gente? Era o quê? Popularizar um produto, né? Popularizar o carro que era produzido de maneira artesanal antes de Ford, destinado apenas a milionários, ou seja, vender carro a preços populares, né? Era a ideia dele, popularizar o produto, vendendo a preços populares, com assistência técnica. Isso não existia. Então, era revolucionando, né, a estratégia comercial da época, né? Hoje em dia, a gente fala de assistência técnica super normal. Naquela época, não. Tá? E principalmente garantida, né? E Ford dava garantia dos seus produtos. Naquela época, isso não existia. Então, entre 1905 e 1910, promoveu uma grande inovação do século, que era a produção em massa. Como eu disse, antes era feito de forma artesanalmente. Então, Ford foi quem, vamos dizer, colocou a esteira para produzir em massa todos os produtos. Eis aqui o modelo Ford, modelo T, modelo que Ford produziu, né? Mais conhecido é o modelo T, e ele só produzia carros pretos, tanto que o marketing dele era esse, né? E todos tenham carro, era a ideia dele. E todos tenham carro, desde que seja preto. Por quê? Porque ele só produzia carro preto. Embora não tenha inventado o automóvel, nem mesmo a linha de montagem, ele inovou a forma de organizar o trabalho. Sua meta era o quê?
a produção do maior número de produtos acabados, com maior garantia de qualidade e e menos custo possível. Então era o BBB, era o produto bom, bonito, barato, né? Então era uma maior produção de produtos em menos tempo, como o Taylor pensou, com a maior garantia de qualidade, que naquela época não existia qualidade, e com menos custo possível. Como ele conseguiu o menos custo possível? Ou seja, Ford ele trabalhou muito com aquela ideia de não ter grandes estoques. Ele planejava a produção e ele tinha o estoque necessário para aquele planejamento daquela produção, certo? Então, tinha que ter bastante controle e com isso ele reduziu o que? O custo, porque quando eu tenho um grande estoque, meu dinheiro está onde? Está lá estocado. Se eu não vender, eu vou poder manter a fábrica? Não. Então, ele trabalhou muito em cima também disso, de estoques reduzidos da matéria-prima. Então, essa inovação teve impacto sobre a maneira de viver do homem, que é muito das maiores invenções do passado. Então, em 1903, ele já fabricava 800 carros por dia. Gente, de maneira artesanal, era feito mais ou menos, um carro levava mais ou menos de 6 a 8 meses ou até um ano para ser fabricado. Então, Ford passou a trabalhar, a fabricar 800 carros por dia. Isso foi uma super revolução daquela época, tá? E em 1914, um ano depois, ele começou a trabalhar isso aqui e deixou daquele jeito os outros fábricas, né? Repartir com seus, aqui não é SUS, não, seus empregados parte de quê? Do controle acionário da empresa, ou seja, ele passou a ganhar muito dinheiro e começou a dividir esse dinheiro, né? Que a gente chama do PL, né? Que passou a dividir esse lucro com os funcionários. Estabeleceu um salário mínimo de 5 dólares por dia. Gente, na época, o salário mínimo era 1 dólar. Então, ele depois passou a pagar 5 vezes mais. Então, para onde os funcionários queriam trabalhar? Na Ford. Então, a jornada diária também diminuiu a carga horária de 8 horas. E naquela época, as pessoas trabalhavam entre 10 e 12 horas por dia. Então, era perfeito. Eu iria trabalhar em um local onde eu iria ganhar parte do lucro da empresa, eu iria ganhar 5 vezes mais do que as outras fábricas e eu iria trabalhar menos. Então, ele aplicou aí justamente o pensamento de Taylor da parte de remuneração, de trabalhar menos, em menos tempo e com mais produtividade. Teoria científica totalmente aplicada aí. Certo? Então, em 1926, ele já tinha 88 fábricas e empregava mais de 150 mil pessoas e fabricava 2 milhões de carros por ano. Então, a meta dele de popularizar o carro, ele alcançou? Ele alcançou. Certo? Utilizou o sistema de concentração horizontal através da cadeia de distribuição comercial própria, ou seja, ele vendia o carro diretamente ao cliente final, né? Fez uma das maiores fortunas do mundo pelo constante aperfeiçoamento de seus métodos e processos, ou seja, como Taylor falou, né? Sempre está observando e melhorando a tarefa, né? A subdivisão da tarefa e melhorando os movimentos. Então, a racionalização da produção proporcionou que uma linha de montagem que permitiu que a produção em série, ou seja, a padronização. Se eu produzia em série, eu produzia produtos de forma padronizados. Eis aí o modelo T. Tá? Lembra aqui, ó. O nome do carro era T. Certo? Então, na produção em série ou em massa, o produto ele é padronizado, como eu já falei, bem como o maquinário também é padronizado, o material é padronizado, a mão de obra é especializada e o desenho também é padronizado, o que proporciona o quê? Um custo mínimo.
ou seja, eu vou ter menos desperdício. A condição chave da produção em massa é o quê? Simplicidade. Então, os carros dele eram carros de modelo simples, né? E eu não pus aqui e trabalhar com estoque mínimo. Então, 3 aspectos suportaria esse sistema dele, que era o quê? A progressão do produto através do processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. O trabalho é entregue ao trabalhador, ou seja, a esteira, em vez de deixá-lo ele buscar com iniciativa, né? Ou seja, a esteira revolucionou porque o produto, a matéria-prima, vai passando em frente ao funcionário. E antes, não, o funcionário teria que toda hora ir buscar as ferramentas ou a matéria que ele iria utilizar. Então, com a esteira, isso melhorou. Então, as operações são analisadas e seus elementos também são constituídos. Então, quais são os 3 principais princípios de Ford? Diminuir o tempo e a duração com o empregado, né, o produto, com o empregado imediato com os equipamentos na matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. É super importante, ou seja, eu iria produzir mais rápido, diminuindo o tempo, né? E no caso da diminuição do tempo, assim, na mão daquele funcionário, porque foi subdividida a tarefa, ele iria ficar com menos tempo com aquele, porque ele iria fazer simplesmente só um pedaço da produção, né, imediato e colocar logo para vender, certo? Então, cada funcionário ficava com um determinado parte do carro para fazer. Né? Princípios de economicidade consiste em reduzir o mínimo o valor de quê? Do estoque da matéria-prima, certo? Então, fazendo com que o automóvel fosse pago à empresa antes de vencer o prazo de pagamento da matéria-prima. Então, eu iria comprar matéria-prima, pegar o prazo daquele matéria-prima, mas eu iria vender o carro antes, porque eu iria produzir e colocar ele à venda mais rápido possível, né? Então, então, a velocidade da produção deveria ser de forma rápida. E o terceiro era o princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do mesmo homem, do homem no mesmo período, né, por meio de quê? De especialização e por meio da linha de montagem. Os operários iriam ganhar mais e o empresário iria ganhar uma maior produção e também iria ganhar mais, né? Em seu livro Introdução à Teoria Geral da Administração de Chavenato, ele fala, faz uma referência a Henry Ford, muito interessante, baseado em sua publicação, que ele tratava como o gênio do marketing, justamente por causa disso, né? Que é da frase de Ford, que é tenho carro desde que todos têm o carro desde que seja preto. Então, concluí que todo mundo estava preparado para um carro financeiramente e acessível, né? Financeiramente acessível. Em seguida, buscou técnicas. Agora, esse meu lapisinho pode, cadê ele? Né? Buscou técnicas de produção em massa como a única forma de fiabilizar. Então, ele definiu o preço de venda e desafiou a organização a fazer com que os custos fossem suficientemente baixos para garantir aquele preço. O interesse dele era popularizar o carro e que todos tivessem carro. Em primeiro lugar, os seus próprios funcionários. Eu acho bastante interessante isso. Então, assim deu ao mercado o que ele queria: modelos simples e acessíveis. Essa ideia dele, no início, funcionou super bem. Só que aconteceu o quê? Ele continuou com isso por 3 décadas. Ele, vamos dizer que se acomodou. Né? Então, isso foi a sua queda. Então, quando os outros fabricantes, incluindo a GM, começaram o quê? A acrescentar adicionais no carro, ou seja, o povo cansou dos carros simples, queriam carros de outra cor, queriam carro com mais adicionais, queriam carros mais confortáveis, né? Ford continuou fabricando o quê? Os mesmos modelos simples. Então, só da cor preta. Então, o gênio do marketing aconteceu o quê? Perdeu a percepção e a noção daquilo que os clientes passaram a esperar. Por isso que hoje em dia é tão importante o ouvir os clientes.
Guiente, ele fez o quê? Ele contribuiu com os estudos baseados sobre os prêmios da produtividade, tá? Além de uma composição de gráficos para o controle da produção tanto de máquina quanto de operários. Seu método de tarefa bonificação, foi muito usado na época por ser simples e de fácil aplicação. Então, ele trabalhou sobre o prêmio e sobre a gráfico para controlar e poder pagar de acordo com a produção. Gilbert, como já falei, ele foi o que estudou sobre a fadiga humana, né, desenvolvendo o quê? Os movimentos com menos tempo e menos movimento, certo? Então, esse foi levantamento em cima de estatísticas sobre fadiga humana na produtividade. Então, ou seja, acontecia muito de muitos funcionários ficarem doentes. Então, a fadiga é responsável pela perda da produtividade, da qualidade, pela perda de tempo, pelo aumento da rotatividade pessoal, pelo aumento dos índices de acidentes e doença e pela diminuição da capacidade dos esforços, que a gente já falou sobre isso, né? Então, se eu tenho um funcionário fadigado, eu vou ter menos produção e vou ter que ter maior rotatividade de funcionário. Então, se eu tenho maior rotatividade, eu vou também perder tempo treinando mais funcionários. A esposa dele também ajudou no mesmo assunto, né? Juntamente com seu esposo, realizou os estudos de micromovimentos e interessante, das posições físicas, né? A alocação das ferramentas e o seu manuseio, ou seja, ela estudou como cada funcionário deve estar em cada determinada tarefa, tá? Ui, a atividade vai estar lá vou botar os vídeos também disponíveis, um trecho do Tempos e Movimentos, um trecho do trabalho de Gilbert, lá no Classroom, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula e a gente finda aqui Teoria Científica.